Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. É uma honra estar participando do sexto Entre Aspas. Eu sou Alessandra Hipólita, eu sou doutoranda pelo Cefet-MG e conhecida como Morgana Alessandra, que é o meu pseudônimo como quadrinista. O meu trabalho ele está centrado no GT Quadrinhos e Estruturas Narrativas e o título é Razão e Sensibilidade, Releituras Possíveis e Diálogos Interdisciplinares. Esse trabalho ele tem como objetivo a reflexão sobre questões de gênero e sexualidade na HQ Razão e Sensibilidade. As obras da Jane Austen elas são tidas como bastante conservadoras, mas nessa obra em específico, nós podemos encontrar indícios de uma certa rebeldia, o que nos faz pensar no Tratado da Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos da Mulher, que data lá de 1792. Nesse tratado, a autora questionou a opressão estrutural das mulheres em relação aos homens, numa sociedade que, na época, educava as mulheres para serem apenas esposas fiéis e, claro, senhoras dedicadas ao lar, à família e aos filhos. A Jane Austen, ela foi uma escritora inglesa que nasceu em 1775 e ela é considerada uma dos maiores romancistas da literatura inglesa do século XIX. Ela é autora de clássicos como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. A ironia que ela utilizou para descrever as personagens dos seus romances coloca a autora entre os clássicos mais lidos de todo o mundo. Inclusive, na atualidade, ela ainda é constantemente objeto de estudo acadêmico, alcançando cada vez mais um público mais amplo. Ela morreu em 1817 e, apesar dela falar de amor em suas obras, ela morreu solteira e sem deixar filhos. A Germana Viana, ela nasceu em Recife em 1972 e ela é desenhista, roteirista e quadrinista. Ela é casada com o escritor e editor Rogério Saladino, se formou em artes e começou a carreira dela lá nos anos de 1990, fazendo ilustração de livros infantos juvenis. Já desde o início dos anos 2000, ela começou a atuar como designer gráfico e letrista de quadrinhos. E a partir de 2013, a Germana começou a publicar as próprias HQs. Ela é autora do Liz Bordel e as Piratas do Espaço, As Empoderadas, que foi vencedor da HQ Mix na categoria Web Quadrinhos. E a Germana ainda é editora e uma das autoras da série Gibi de Menininha, que já foi vencedor do Angela Agostini e do HQ Mix por mais de uma vez. A HQ Razão e Sensibilidade ela foi publicada em 2021 pela Ateliê da Escrita Editora e ela nos permite questionar a sexualidade, identidade de gênero e a opressão feminina. A adaptação em quadrinhos desse romance clássico da Jane Austen, que foi feita pela Germana, ela é uma obra que captura a essência do original com sensibilidade e sutileza. A história ela gira em torno das irmãs Dashwood, a Elinor e a Marianne, que se encontram em situações amorosas complexas e distintas. A Elinor, a irmã mais velha, é uma mulher reservada e racional, enquanto a Marianne ela é apaixonada e emotiva. Ao longo da trama, nós vamos acompanhando as dificuldades e os desafios que essas duas personagens enfrentam em busca da felicidade e do amor. Para alcançar a análise crítica almejada, nós vamos utilizar o referencial teórico dos estudos da Judith Butler e do Michel Foucault e também vamos elencar a essas referências contribuições de Júlia Kristeva. E através dessa investigação, uma nova luz vai poder ser lançada sobre a representação da mulher naquela época. A ideia é expor as relações entre os temas centrais para a compreensão da narrativa e a atualidade do tema. A Jane Austen ela se baseou nos papéis que as mulheres estavam condicionadas a prestar na sociedade daquela época para escrever o romance. E nas ilustrações da Germana Viana, o texto e a imagem eles se cruzam, recriando a atmosfera tão bem representada na obra de partida. O Foucault, ele reivindica que a sexualidade e o poder, eles são coextensivos, e com uma sexualidade subversiva ou emancipatória, ela tem dificuldade de se libertar da norma estabelecida, ao contrário do que é o pensamento de outros autores pós-estruturalistas, como é o caso da Judith Butler, que permite refletir e construir sujeitos dentro de uma heterossexualidade hegemônica.
Tanto a Judith Butler quanto Michel Foucault, eles contribuíram para a desconstrução das normas de gênero e sexualidade, destacando a importância do poder, da performatividade e da resistência na compreensão das identidades e das relações de poder. Embora as obras dos dois autores sejam distintas em muitos aspectos, há pontos de convergência e influência mútua entre a obra de ambos. As obras, como a de Jane Austen, então, né, elas vão permitir uma excelente reflexão acerca dessas questões. A Júlia Kristeva, ela também escreveu sobre questões femininas, e ela enfatizou a importância de se desafiar os papéis e os estereótipos tradicionais de gênero. A autora ela defende uma redefinição da feminilidade que vai além dos binários tradicionais e reconhece as complexidades das experiências das mulheres. Nesse recorte que eu trago no slide, nós podemos pensar nas sutilezas dessa obra que nos mostra os desafios cotidianos de desafiar os papéis tradicionais da mulher em sociedade. Aqui, na ilustração da Germana, a Mariane se recusa a dançar com o cavalheiro, mostrando claramente a sua rebeldia. Ao lado, a irmã mais nova termina a narrativa, essa última página da HQ, dizendo que é muito nova para se casar, e ela nem sabe se realmente vai ter esse interesse. Essa atitude, ela marca claramente a transgressão aos padrões da postura da mulher naquela época. A Germana Viana, ela consegue trazer vida a cada personagem através da sua arte expressiva. Os traços, eles combinam perfeitamente com a atmosfera do período em que se passa a história, né? Então, ela oferece aos leitores uma imersão visual que resulta numa leitura crítica e exploratória. Os cenários, eles são ricamente detalhados, eles transportam os leitores para a Inglaterra do século XIX. Então, analisar razão e sensibilidade através dos viés do estudo de gênero e da questão histórico-social expande o nosso conhecimento dos arquétipos que permeiam a cultura e a nossa sociedade contemporânea. Aqui nós temos um recorte que mostra exatamente o que eu acabei de falar, onde um diálogo diz que o melhor tipo de casamento é com o homem rico e a mulher linda. Para o MacLeod, os quadrinhos são uma combinação de ilustrações e narrativas que formam uma linguagem própria. Já para o Will Eisner, a história em quadrinhos ela é lida como dois importantes dispositivos de comunicação, as palavras e as imagens. Então, nessa linha de pensamento, os conflitos encontrados pelas irmãs Elinor e Mariane nessa junção de palavras e imagens que a Germana Viana nos proporcionou nessa HQ, eles investem um espaço importante para examinar a identidade e a relação com as estruturas hegemônicas. Então, a interpretação do significado implícito nessa HQ representa a participação do leitor na construção do sentido das imagens, tratando de temas sensíveis, tais como a questão do poder masculino, de toda uma sociedade machista. Aqui nós temos no recorte o diálogo entre mãe e filhas, que mostra que a herança material, naquela ocasião, ela é passada de homem para homem e que o patriarcado imperava sobre tudo e todos, principalmente no que se tratava de questões de bens e de finanças. Os quadrinhos, eles são um entretenimento de cultura popular, que ganha cada hora mais espaço junto ao público. E com eles nós podemos explorar temas diversos, como é o caso nosso Sexto Entre Aspas. Né? Temos vários grupos de estudos e cada um de nós vai explorar um tema diferente dentro do universo das HQs. Então, a representação das questões de gênero e a mostra do feminino nas HQs, ela vem aumentando o apelo à diversidade e a uma entrada bem maior da mulher nos espaços culturais, principalmente nos quadrinhos. Então, a pesquisa em quadrinhos nos permite estudar essas interseções de gênero e sexualidade e, assim, tomar consciência de construções culturais. Pensando dessa forma, os quadrinhos de Germana Viana, eles potencializaram o texto de Jane Austen, possibilitando releituras e personificando uma nova identidade à obra da autora inglesa. Além disso, né, a adaptação ela manteve a essência do texto original e ela foi capaz de preservar os dilemas emocionais e a crítica social tão presente na obra da Jane Austen.
Então, tanto razão quanto sensibilidade são essenciais na constituição feminina. E numa sociedade patriarcal, as obras que tratam desse aspecto, né, elas promovem a resistência e a emancipação feminina. Então, temas como o amor, a sociedade, essa luta de classe que são explorados nessa adaptação em HQ, nos fornecem uma reflexão sobre a condição das mulheres na época, e essas questões elas são extremamente relevantes para os nossos dias de hoje. Para terminar, eu deixo aqui as minhas referências bibliográficas. Agradeço a oportunidade da apresentação, deixo um abraço e um bom evento a todos vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Taina Marques Moreira, sou mestranda em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará. Tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Jorge de Lucena Lucas e vou apresentar este trabalho, que é um recorte de uma pesquisa em andamento e que almeja obter resultados parciais a serem concluídos no final da futura dissertação. O título do meu estudo é Para Além dos Quadrinhos, o que faz Wanda Maximoff ser uma feiticeira escarlate em WandaVision. O objetivo geral desta pesquisa almeja observar as estratégias de construção narrativa da Feiticeira Escarlate na minissérie WandaVision, e os objetivos específicos são analisar as formas adaptativas organizadas para a criação da Feiticeira Escarlate no universo cinematográfico Marvel, UCM, por meio de WandaVision, e apresentar o arco narrativo da Feiticeira Escarlate em Dinastia M, nos quadrinhos Dinastia M, e investigar como WandaVision dialoga com esse meio. No referencial teórico, trazemos os conceitos de adaptação de Linda Hutton, onde ela nomeia como fonte as adaptações que possuem essa relação com textos anteriores, ou seja, de diversos meios. Como a autora ressalta, adaptar pode significar traduzir e interpretar uma história, por exemplo. Nessa gama vasta de possibilidades, transportar um texto de uma mídia para outra não se relaciona somente à questão de fidelidade, mesmo que seja bastante difícil alcançá-la inteiramente, mas também à ação complexa de transportar uma obra ou personagem de um meio para o outro, adaptando-o ao até então novo ambiente, além de considerar a interpretação tanto do adaptador como a recepção do público ao novo produto. Além disso, a adaptação pode se moldar também ao contexto histórico e cultural. Neste ambiente, Robert Stan exemplifica que as adaptações possuem essa capacidade de fazer malabarismos entre múltiplas culturas e múltiplas temporalidades. Elas se tornam um tipo de medidor das tendências discursivas em voga no momento da produção. Já nessa questão das referências de Dinastia M, evidentes em WandaVision, e, por conseguinte, na própria Feiticeira Escarlate apresentada na minissérie, Gerard Genet aborda a transtextualidade, sendo uma das teorias mais evidentes na minissérie a intertextualidade, que denota essa relação de um texto inserido em outro. Direcionando mais especificamente para a Feiticeira Escarlate, trouxemos A Jornada do Herói, de Joseph Campbell, que revela a ideia do mito como um princípio norteador de significação para as pessoas sobre si mesmas e acerca de acontecimentos fenomenológicos desconhecidos desde a antiguidade, ambos sendo representações extensivas das experiências humanas, como os heróis da mitologia grega, por exemplo. Utilizando como base esse conceito, Maureen Murdoch constitui a jornada da heroína de forma psicologicamente mais profunda, apresentando situações de mudança e percursos comuns tanto para mulheres da vida real quanto para personagens fictícias, revelando de fato o caráter mitológico deste conceito. Como objeto, escolhemos A Feiticeira Escarlate como exemplo adaptativo e de construção narrativa dos quadrinhos Dinastia M para a minissérie WandaVision. Sabemos que essa última obra possui ligações com outras linguagens, como os sitcoms, e com outros quadrinhos, mas aqui, como recorte de pesquisa, optamos pela HQ já mencionada. Como metodologia, escolhemos os estudos de personagens de seriados como ferramentas da narrativa por Leal Diniz Machado, na dissertação A Escrita de Séries na Era do Streaming, o caso de Crushing, e por Sônia Rodrigues, no livro Como Escrever Séries, roteiro a partir dos maiores sucessos da TV.
Como análise, percebemos o que Machado afirmou sobre a forma de serialização, onde esta exige um maior dinamismo e tridimensionalidade às personagens, e que a possibilidade de mudança deve ser entendida como a possibilidade de construir arcos de personagem ao longo das temporadas ou da totalidade da minissérie. É por meio desse aprofundamento de personagem que vemos como Wanda Maximoff vai adquirindo camadas e nuances dentro de um percurso de negação da realidade, onde ambos se encaixam nos dois universos, os quadrinhos de Dinastia M e a minissérie WandaVision. Levando o entendimento para a trajetória de Wanda até chegar até ser uma feiticeira escarlate, primeiramente em Dinastia M, vemos que a personagem está sob o efeito de suas próprias emoções. O plot da HQ começa depois que Wanda matou, sem intenção, metade dos seus amigos de equipe, incluindo o Visão, seu interesse romântico. A partir disso, Wanda inicia uma descida interna para si mesma, o que Murdock chama de descida para a deusa, além do reconhecimento da negligência por parte de Magneto, seu pai, que reverberou negativamente na vida dela e de Pietro, seu irmão gêmeo, cabendo para a jornada de Wanda o que novamente Murdock chama da necessidade de cura do seu lado feminino ferido e também do masculino ferido, representado pelo seu pai. O clímax da narrativa se dá a partir do momento em que ela está no seu ápice emocional, devido também à violência sofrida pelo irmão ocasionada por Magneto. Devido à dor de sucessivas mortes não intencionais e pela ausência paterna iniciada pela guerra entre humanos e mutantes, que Wanda desperta o poder máximo da Feiticeira Escarlate, que é o de reescrever a realidade. Depois de dizer uma das frases possivelmente mais memoráveis do universo Marvel dos quadrinhos, abre aspas, mutantes nunca mais, fecha aspas, uma grande explosão reinicia outro mundo, em que a raça mutante está sendo extinta numa tentativa de Wanda em fugir da realidade, tentando acabar com o conflito e trazer uma solução imediata para os problemas do passado. Já na minissérie, o caminho de Wanda é adaptado e adquire a forma intertextual para outra mídia, ganhando novas dimensões, apontadas por Machado dentro do esperado em histórias seriadas, devido à expansão narrativa e também à expansão de temporalidade. Wanda e o suposto Visão se mudam para o subúrbio de Nova Jersey, a cidade fictícia de Westview, para terem uma vida a dois mais normal possível. Porém, com o desenrolar da trama, vimos a recorrência da morte de Visão também naquele universo, e que foi um acontecimento importante para descer da deusa até culminar na Feiticeira Escarlate. Para não lidar com o luto em uma tentativa de fuga e apaziguamento, Wanda cria o Rex, uma realidade paralela modificada a partir do mundo real, evidenciando o que Rodrigues menciona como a jornada do herói da narrativa, pois está relacionada à atitude ou ao conjunto de atitudes do personagem em relação à perda ou ruptura. Wanda precisou superar e aceitar essa perda para chegar a outro nível de conhecimento tanto de si mesma quanto de seus poderes, exemplificando bem o que faz dela ser uma feiticeira escarlate em WandaVision. Nas considerações finais, como resultado parcial, apreendemos a jornada de Wanda Maximoff para além de Dinastia M em WandaVision, em que existem nas duas obras semelhanças e diferenças. Poderíamos elencar algumas delas, como a divergência do tempo e da cultura em que os quadrinhos e a minissérie foram feitos, a diferença de formato do quadrinístico para o seriado, tornando possível uma maior dimensão para a história, onde a Feiticeira Escarlate, em ambas, é esse fruto de uma trajetória de fugas, profundezas e lutas internas que transpõem a ela os universos das páginas, das telas e a nós. Essas são as referências que foram utilizadas. Esse é meu e-mail para contato e muito obrigada pela atenção. Olá, eu me chamo Juliana Dargel. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Sou orientada pelo professor Dr. Nathaniel dos Santos Gomes e hoje eu trouxe um recorte da minha pesquisa que se intitula Uma análise da minissérie Mulher Maravilha Terra Morta e o ressentimento do oprimido. Bom, para iniciarmos, precisamos ter em mente o que é o feminismo, que muitas vezes é confundido como o oposto do machismo ou uma luta anti-homem, mas que, de acordo com Hooks,
Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e a opressão. Ou seja, o movimento feminista não é uma luta contra o sexo masculino, mas sim uma tentativa de livrar mulheres, inclusive homens, de pensamentos de opressão que fere todos os gêneros existentes. A história que vamos trabalhar é Mulher Maravilha Terra Morta. É uma minissérie onde a Diana desperta de um sono de séculos em uma terra devastada. Ela tentará descobrir o que aconteceu com o mundo que deveria ter protegido. Após alguns conflitos, a heroína se torna líder da cidade de sobreviventes que vão lhe contando o que sabem sobre a guerra e a grande explosão. O plano é levar todos para Temícera, que ela pensa estar segura. Mas chegando lá, depara-se com as Amazonas transformadas em monstros, que na história se chamam Aedras. Em sua terra natal, Diana descobre que houve uma guerra entre homens e as Amazonas. Os seres humanos lançaram bombas na Ilha Paraíso, Temícera, e Hipólita mandou sua filha para salvá-las, tirando seus braceletes para seus poderes estarem sem o controle do acessório. Mas infelizmente, uma bomba atingiu a ilha, acabando com tudo e as cinzas radioativas causando mutações nas guerreiras. Ao perceber que não salvaram suas irmãs, Diana se revolta contra os homens, descontando sua raiva em Superman e depois na Terra, matando Clark e destruindo o mundo. Ao descobrir sobre o que fez, Mulher Maravilha se vê em uma grande decisão: defender os homens ou lutar ao lado de suas irmãs Amazonas. Neste trabalho, nós analisaremos a linguagem verbal e a não verbal. Em primeiro lugar, nota-se que as histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo composto por dois códigos, que atuam em constante interação: o visual e o verbal. Cada um desses ocupa dentro dos quadrinhos um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida em plenitude. O verbal e o não verbal vem fazendo a junção da escrita com os desenhos e dando um sentido sozinho ou em conjunto de uma história. Muitas vezes vai aparecer só uma imagem, mas só com a leitura visual você consegue identificar o que aquele quadrinho está tentando passar, sem que não esteja escrito nada. As imagens de quadrinhos com frequência trazem elementos pictóricos que desempenham funções de inúmeros códigos diferentes de uma vez e ao mesmo tempo. Esses elementos trarão significado simultaneamente e de múltiplas maneiras. Isto é, a referência ao texto escrito, o verbal, dos balões com os elementos visuais, não verbal, no que tange os recursos gráficos, as cores, os requadros na reelaboração de sentido na narrativa híbrida. Postema 2018. E nessa imagem nós podemos perceber que há tanto verbal quanto não verbal. Nós vemos ali na porta escrito onde está você. A Diana nessa imagem está no refúgio do Superman. E nós podemos identificar uma imagem de total fim de mundo, né? Com esqueletos para todo lado. E conseguimos perceber a raiva que as pessoas estavam sentindo, medo, ao escrever tão grande na porta, em vermelho, e as manchas, assim, na porta também podemos ter uma noção de que tentaram abrir, né? Aí conseguimos fazer essa análise através do verbal e não verbal, percebendo o que tem ali na imagem e o que está escrito. Bom, nessa imagem, nós temos a Mulher Maravilha parando, pedindo para que homens que estão armados não machuquem a Bárbara, a sua arqui-inimiga. Por quê? A Bárbara, ela também foi pega pela radiação, ela aconteceu uma mutação com o seu corpo, e ela é usada para entretenimento da cidade de sobreviventes, que é comandada por um homem, e ele coloca ela para lutar com outras pessoas, com animais, para pura diversão dele e da sociedade. E nessa imagem nós podemos perceber o diálogo onde a Bárbara fala: olha o que eles fizeram comigo, né?
E depois ela fala: Eu tenho que lutar com você. E a Diana ainda tenta: Não, você não tem, Bárbara. E ela volta a dizer: Eles vão me machucar. A palavra machucar em negrito. E ela dizendo: se ela não lutar, ela vai ser machucada. E aí ela desfere um golpe em Diana. E nós percebemos isso porque muitas vezes as mulheres têm essa aguçada necessidade de disputar entre si para ser validadas, vistas, ouvidas, ou para serem, ou para ficarem seguras. Nos exemplos das imagens, podemos ver que Bárbara precisa brigar com Diana para que não machuquem. Ela vê no embate uma forma de sobrevivência em um mundo que não é favorável a ela. Um mundo que está sendo dominado por um homem e ela não tem uma escapatória. Ou ela luta, ou ela entra naquele círculo que já se armou, né? Que não tem como ela fugir para viver, ou ela morre, ou ela é machucada, né? Fora dos quadrinhos, podemos observar que muitas pessoas do sexo feminino acabam entrando em situações contra o próprio gênero por falta de escolha ou informações. E assim acabam reproduzindo um discurso vindo predominantemente de homens. Na nossa sociedade, nós conseguimos identificar mulheres se virando contra mulheres para se favorecerem ou para serem validadas como ser humano, né? Para serem ouvidas, mas ainda assim o discurso masculino sempre vai favorecer o homem. Quando mulheres se organizaram pela primeira vez em grupos para juntas conversar sobre questões relacionadas ao sexismo e à dominação masculina, elas foram claras quanto ao fato de que mulheres eram tão socializadas para acreditar em pensamentos e valores sexistas quanto os homens. A diferença está apenas no fato de que homens se beneficiaram mais do sexismo do que as mulheres, e como consequência, era menos provável que eles quisessem abrir mão dos privilégios do patriarcado. Nós crescemos ouvindo: isso não é coisa de mulher, né? Mulher tem que se portar desse jeito. Uma menina não pode falar assim. Menino não pode brincar de carrinho. Desde pequenas somos condicionadas a acreditar, a reproduzir esses discursos machistas que só beneficiam os homens, nunca vão beneficiar as mulheres. E eles nunca vão querer abrir mão desse privilégio. Bom, nessa segunda imagem, nós temos a Diana olhando para um vidro. Nessa imagem, nós precisamos interpretar que aquelas pedras verdes, com o nosso conhecimento prévio, são as criptonitas, que é o ponto fraco do Superman. Neste momento, ela está ali duelando contra o Clark. Nós vamos ver ali uma onomatopeia dando o som de vidros sendo quebrados. Então, nós podemos interpretar que ela quebrou os vidros, que ela pegou alguma criptonita para lutar. O receptor dessas imagens não recebeu nenhuma informação além das imagens, né? Pois o texto não verbal deu subsídios para estabelecer uma leitura. Só com as imagens e com a onomatopeia nós conseguimos perceber e entender qual foi o pensamento da Diana ao ver as criptonitas logo ali no embate contra o Superman. Ela encontrou e pensou: vou usar ao meu favor. E a gente consegue perceber isso sem que não tenha nada escrito. Entendemos que a linguagem não é um fenômeno particular, mas sim construída em um conjunto de pessoas com pensamentos, opiniões, classes e problemas iguais ou diferentes. E só fará sentido se houver comunicação e compreensão de ambas as partes. Os processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos, um quadro, uma peça musical, um ritual, um comportamento humano, não podem operar sem a participação do discurso interior. Todas as manifestações da criação ideológica, todos os ícones não verbais, banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas, nem totalmente separadas dele. Então, uma imagem sempre vai vir carregada de um discurso ideológico, social, político. Elas não vêm sem
ter nenhum pensamento, sem não ter sido pensada para passar aquela imagem, aquela mensagem. Bom, pensando nisso, podemos compreender que o discurso da minissérie Terra Morta é carregado de ressentimento, de uma revolta, né, causada pela opressão. Nesse sentido, reforçamos que todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica, isto é, se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc. Ou seja, todo signo é carregado de intencionalidade, princípios, valores, filosofia, etc. Ninguém diz ou escreve sem ter em pensamento o recado que deseja transmitir, sem uma opinião formada sobre determinado assunto. E ao montar essa história, o discurso veio sim pensando em demonstrar como essa opressão causou essa revolta que, por mais que possa ser considerado algo absurdo a Mulher Maravilha ter destruído o mundo, é justificável. Ela foi oprimida, ela viu suas irmãs morrerem, né? Então, se justifica toda essa revolta causada por uma opressão vinda de homens. Como podemos ver na imagem, temos aí 4 homens, né? E há o seguinte diálogo. Foi uma decisão difícil, senhor presidente, mas foi a certa. Caso contrário, elas teriam nos esmagado. Nós podemos perceber o que? Nessa imagem é o exato momento onde os homens decidem lançar bombas em Temícera. Estamos vendo 4 homens decidindo o futuro de milhares de mulheres, de guerreiras, com a única justificativa de que elas poderiam contra-atacar. Além disso, nós conseguimos perceber a letra K de forma crescente no fundo, em vermelho, né? E no mundo digital, a letra K é usada como uma forma de risada, né? Nessa imagem é perceptível que a construção da imagem não é sem intenção. Vemos 4 homens decidindo enviar bombas a uma ilha que só tem mulheres. Seres do sexo masculino estão decidindo o futuro de milhares de amazonas com a justificativa de estarem se precavendo de uma possível represália vinda delas. Além disso, podemos ver a letra K em forma crescente na parede. No mundo digital, como se sabe bem, essa letra representa uma forma de risada. Assim, podemos interpretar que a decisão tomada não está livre de maldade. Pelo contrário, está carregada dela. Eles estão decidindo o futuro de mulheres, decidindo se elas vão morrer ou se elas vão viver, por puro poder. Eles dão a desculpa de uma represália, mas não é algo que pode acontecer. Ainda mais sabendo que as Amazonas têm uma questão de viver isoladas em Temícera, ninguém atrapalha a vidinha delas e elas também não atrapalham a vida humana. Mas eles quiseram entrar em embate com elas e, após ficarem com medo, eles decidem matar essas mulheres, né? Homens decidindo o futuro de mulheres, como a gente consegue ver na sociedade, homens senadores, políticos decidindo leis, botando leis para benefícios de mulheres, ou não benefícios, né? Entrando nas considerações finais, essa é uma pesquisa ainda em andamento, mas que com os resultados trazidos neste recorte nos indica que toda a construção de uma história em quadrinhos é pensada nos mínimos detalhes, para que se passe uma mensagem. Na minissérie Mulher Maravilha Terra Morta, encontramos por intermédio de teorias sobre o verbal e não verbal, um texto que comprova a opressão vivenciada pelas mulheres apresentadas vindas de homens. Além disso, embasados de teorias feministas, podemos comprovar que é uma situação que acontece em nossa sociedade dia após dia. Aqui estão as referências bibliográficas. Olá, pessoal, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Ivan, eu sou também conhecido como Jean Danton e eu sou professor da Universidade Federal do Amapá e eu vou apresentar meu trabalho com o título, né, Sexo como Mercadoria o prazer, e o Prazer Feminino, uma análise dos quadrinhos do site TUFS.
Deixa eu explicar, antes da gente entrar de fato na pesquisa, como é que começou essa pesquisa. Ela começou de um convite para escrever para o site Tufos. Eles me mandaram um e-mail. O que não seria necessariamente surpresa, que eu já escrevi quadrinhos eróticos lá na década de 90, e eu tenho um livro sobre a grafipar, tenho artigos, né, sobre a questão do quadrinho erótico, então não seria necessariamente surpresa. Surpresa para mim foi a forma como eles disseram que me encontraram. Eles disseram que pesquisaram no Google e no Twitter por roteirista de quadrinhos. E aí me apresentaram, né, a situação. Olha, a gente está precisando de alguém, e de fato deu para perceber que eles estão precisando de alguém, porque eles já estão lançando até histórias mudas, né? Então eles de fato não têm roteiristas. Mas me espantou muito o modelo rígido. Era uma história, não havia a menor possibilidade de liberdade criativa. Eles mandavam um plot, eu tinha que seguir aquele plot a ferro e fogo. É, e havia também regras, né, como tinha que ter um gancho na terceira página, era um modelo extremamente rígido. Uma coisa, e aí, claro, eu entrei no site para ler algumas histórias, para saber como é que era, né, o padrão, e uma coisa que me espantou muito é que naquelas primeiras histórias que eu li, eu não vi sexo oral nas mulheres. Eu cheguei a perguntar para eles se havia alguma proibição nesse sentido, eles disseram que não. Mas foi algo que me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção foi aquilo que eles chamavam de cereja do bolo, ou gatilho para o sexo, que seria uma motivação não sexual para o sexo. Eles diziam que não banal, né? Ou seja, a pessoa tinha que ter alguma outra motivação que não fosse puramente a libido. Mas, curiosamente, havia essa necessidade apenas no caso das personagens femininas. Os personagens masculinos não tinham essa exigência de haver essa motivação sexual. A motivação deles era puramente sexual. Eles me mandaram uma história, né, que eles consideravam um exemplo aí de bom roteiro, que era a entrevista de emprego da série Anacondas, que eles queriam que eu escrevesse. E na história é o seguinte: é uma garota que vai para uma entrevista de emprego, ela entra na sala e ao invés do dono da empresa está o filho do dono. E ele resolve se aproveitar disso. Ele pergunta para ela qual era o ponto forte dela, ela diz assim: sou esforçado e faço tudo sem reclamar. Então ele disse assim: então eu vou fazer um teste com você. Ele tira o pênis e coloca ela para fazer sexo oral, né? E aí o pai chega, vê a situação e ao invés de dar uma bronca, ele resolve entrar na dança, né? E também começa a manter relações sexuais com a menina. E aí, e aí tem o final, que eles dizem que o final foi maravilhoso, que era uma grande sacada e tal, que aí o filho perde o emprego para a moça que está fazendo, porque ela tinha demonstrado proatividade. Eu fiquei me perguntando, quando eu recebi esse e-mail, se o filho teria mantido o emprego se ele tivesse demonstrado também proatividade para satisfazer o pai, que é a única proatividade que ela mostra na história. Falando aí já do nosso, da nossa pesquisa, ela tem duas partes: a análise de conteúdo e a produção de roteiro. A análise de conteúdo, o meu critério de amostragem era o seguinte: eu entrava no site, o site oferecia algumas histórias, conforme o site ia me oferecendo, eu ia lendo, sendo que eu tinha que ter pelo menos uma história de cada série. Então, se eu já tinha lido daquela série, eu pulava para uma outra, até que ter pelo menos uma de cada série. E a produção de roteiro focado no prazer feminino. A análise de conteúdo foram 28 histórias, e essa amostragem foi limitada pelo fato de que eles cortaram meu acesso ao site quando eles perceberam que eu não me encaixaria no padrão deles, né? E um dado que é importante para entender, inclusive, os números, porque alguns números não são 100%, porque caso não eles seriam 100%, é que há uma história em que uma garota transa com uma mulher trans, né? E aí, por isso que alguns números não vão dar 10%. Eu não vi também nenhum personagem homossexual nas séries, masculino, né? E como protagonista. Aí, indo para os dados mesmo. Nas histórias analisadas, 89% havia o sexo oral nos homens. E apenas 39% havia sexo oral nas mulheres. Há uma discrepância muito grande, né? Praticamente na verdade, até das mulheres é menos da metade do que a gente observa nos homens. No orgasmo masculino, essa relação ainda é mais forte. Lembrando que aqui eu usei como critério o seguinte: olha, é o visual e o textual. Então tem que estar muito claro, ou visualmente ou textualmente, que o homem chegou ao orgasmo ou que a mulher chegou ao orgasmo,
né? Então, teria que ter essa clareza. Nessa clareza, o que me apareceu foi que 96,5% das histórias os homens chegavam ao orgasmo. Por que que não é 100%? Porque tinha aquela história lá com a trans, né? Caso não seria, ou seja, das histórias que tinham homens, todos eles chegavam ao orgasmo. Mas as mulheres só chegavam ao orgasmo em 21,4% das histórias. E detalhe, esse orgasmo acontecia na relação com o homem e geralmente era, de alguma forma, relacionado ao tamanho do pênis, né? Como a gente sabe que o prazer feminino passa muito também pelo seio, eu também analisei essa questão, né? Então, assim, é uma zona erógena, especialmente nas mulheres, e eu me perguntei, será que eu vou ver na minha amostragem algum tipo de carinho, beijo, alguma coisa? Não vi nenhuma, não tinha nenhuma história das que eu analisei que havia qualquer carinho nos seios femininos, né? A única interação que eu vi, e lembrando que aí é a interação do homem com o seio, né? Era uma história em que o homem colocava dinheiro no sutiã da mulher. Beijo na boca apareceu apenas em uma história. Aí a gente vai para a motivação para o sexo, né? Exatamente ligado àquilo que eles chamavam de cereja de bolo e tal, né? Que era o gatilho, né? 100% dos homens tinham motivação puramente sexual, ou seja, era libido. Já nas mulheres, eu observei as seguintes motivações. Vingança aparecia em 7 histórias, 25%. A motivação financeira, ou seja, mulheres que estavam exercendo a prostituição, aparecia em 3 histórias. A extorsão é uma história que o homem faz uma extorsão com uma mulher e aí obriga ela a manter relações com ele, aparece uma história. Evitar constrangimento público. Eu tenho que dar uma pequena explicada nisso aqui, porque a situação que o constrangimento não era nem da mulher, era do homem. Ele fica com o pênis ereto no ônibus e ela, para evitar que ele passe por constrangimento, ela pede para ele introduzir o pênis nela, né? O que não faz o menor sentido, né? Uma vez que a relação entre eles chamaria mais atenção do que o pênis. Tirar amigos da depressão, aparece uma história, conseguiu emprego, aquela história, na entrevista de emprego, ela entrou na análise, e gratidão por ter sido salva por uma fera, aparece uma história. Com relação à diversidade, e a diversidade é um ponto importante, por quê? E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu analisei já os quadrinhos da Grafipar e tinha a revista Play Gay, que era voltado para o público gay. A Nova Sampa, na verdade começou na Press, tinha a revista Close, que a protagonista era uma travesti. Eu vi nas histórias, nenhuma história, todas as histórias, o protagonista era sempre hétero, ou no caso de uma história, de uma série, era uma mulher que era bi, mas assim, trans só me aparece em 3,6, bi feminina aparece em 14,3, bi masculina em 0% das histórias e hétero 82,1%. Uma coisa que me chamou muita atenção durante a análise de conteúdo foi a questão dos idosos. Elas apareciam em 2 histórias, idosos muito velhos mesmo, decrépitos, né? Não era homem de meia idade, como você vê aqui, homem muito velho. Isso aparecia em 2 histórias. Nenhuma história aparecia um homem velho manter relações com um homem velho, com uma esposa, né? Com alguém que fosse idosa também. Todas as histórias que apareciam os idosos eram mantendo relações com mulheres jovens. E nenhuma história aparece uma mulher idosa. Aqui, para eu falar do roteiro que eu escrevi, que foi, né, a experiência, eu preciso falar da primeira história que eu escrevi para eles, que eles me mandaram o roteiro, que era de um homem que está assistindo lá a televisão e tal, e aí dá um problema na TV, ele chama técnicos, ele dorme, e a mulher acaba mantendo relações sexuais com os técnicos, que aliás é um chavão. Muitas histórias dentro do site tem esse chavão do homem dormindo e a mulher mantendo relações, traindo ele na frente dele, né? E aí, naquela primeira história, exatamente porque tinha me incomodado muito o fato nas primeiras leituras eu não ter visto o orgasmo feminino, eu queria dar um destaque, inclusive visual. E aí eu me lembrei do Shuri Shimamoto, que é a imagem aqui da esquerda, né? O Shimamoto, ele tinha a característica de colocar um close para destacar o prazer feminino, né? E aí eu pedi para que isso também fosse feito um close no momento em que a mulher
chegava ao orgasmo para destacar visualmente, porque o homem é muito visual, o orgasmo masculino, da mulher não, então eu tinha que ter uma estratégia para isso, né, para mostrar esse orgasmo. E aí eles me pediram, olha, agora você vai escrever uma série, chama-se Papito, né? Então é de um homem que é bem velho, que vai morar com o filho, com a esposa, e se envolve sexualmente com várias mulheres, inclusive com a própria nora, né? E aí eu achei muito estranho, por que que as mulheres ficariam interessadas num homem velho, né? E eu sugeri para eles, escuta, gente, que tal se ele fosse um especialista em sexo oral? E essa sugestão foi rechaçada. Eu disse, não, o grande lance da atração é porque ele é velho, mas ele é viril, né? Ele é viril, ele tem, né? Ele não tem, a questão é realmente do pênis. E eles não disseram, você vai escrever a próxima história, mas evita close, o que eu achei muito interessante. Essa questão de eles me dizerem textualmente para evitar close, que eu tinha usado na outra história para destacar o orgasmo feminino. Eles diziam que a linguagem tinha que ser moderna, porque eu tinha colocado algumas coisas no texto que, na verdade, eles achavam que não eram coisas que alguém falaria e tal, né? A história deveria ser narrada pela esposa. Eu acho essa foi a grande sacada que eu acabei usando. A primeira história, o velho vai morar com eles o casal mantém uma relação e o velho vê eles, brecha, como a gente diz aqui no norte, né? E aí eu escrevi uma história chamada Fantasias de Camila. O nome Camila é uma referência à música do Nenhum de Nós, que fala sobre a questão do abuso, né? E a história é o seguinte: é uma mulher que está numa relação frustrada, num casamento frustrado, e na falta de preocupação do marido com o prazer dela, ela se refugia na fantasia. E assim, aí como eu esperava, eles não gostaram da história, né? Alguns comentários aqui, não gostei logo de cara que ela dizia que está numa relação frustrante. Eu achei muito interessante. Eles dizem que a mulher tinha que amar o marido, né? Ela tinha que ser correta e fiel, mas ela seria corrompida pelo sogro safado e tarado, né? E eles me pediram também o seguinte: olha, além disso, você vai fazer mais uma cena que não estava no plot original, que era uma cena pós a relação, no café da manhã, em que o Papito, que é o velho, dá um beliscão da empregada doméstica. E eu falei, escuta, isso não configuraria assédio, né? Especialmente porque é uma empregada doméstica e tal. E é a resposta deles, ó, não precisa se preocupar com isso. É uma história de ficção, né? Então você não tem essa preocupação. Aqui a gente já indo para a conclusão, né? O que que eu percebi? Os homens têm idades muito variadas, que vão de muitos jovens a muito velhos, né? As mulheres das histórias analisadas sempre são jovens e bonitas. Os homens sempre estão interessados em sexo, as mulheres estão disponíveis sexualmente sempre, mas a motivação, na maioria das vezes, não é libido, é alguma outra motivação, inclusive vingança, como a gente viu. As mulheres casadas são felizes e fiéis, elas traem por ausência ou sono do marido, que é um clichê, várias histórias aparecem isso. As mulheres raramente alcançam o orgasmo, mas quando fazem é graças ao tamanho do pênis. Isso é uma coisa que ficou muito visível. Então, assim, é no diálogo, é no texto, sempre tem alguma referência ao tamanho do pênis, né? E o clitóris é totalmente ignorado pela maioria das histórias, né? E os seios só recebem a atenção de outras mulheres, ok? Essa foi a minha apresentação, eu agradeço a todos e fico aberto a qualquer questionamento.